Olá, eu sou a Richelma Barbosa, fisioterapeuta neurofuncional, e venho conversar hoje com vocês a respeito de uma reflexão muito importante. Existe relação entre a pandemia pelo Covid-21 e o risco para a ocorrência do torcicolo muscular congênito em nossas crianças? Vamos conversar um pouquinho a respeito disso? Nós sabemos que agora, ao longo desses 2 últimos anos, em que nós temos enfrentado a pandemia pelo Covid-21, o isolamento social tem trazido no seu bojo um grande impacto no desenvolvimento infantil, não é mesmo? Não somente no desenvolvimento infantil, mas o isolamento social tem trazido também um impacto na habilidade de cuidar por parte dos seus pais e cuidadores, especialmente quando a gente fala de pais e cuidadores de primeira viagem. Mas, Richelma, o que vem a ser esse torcicolo muscular congênito? O torcicolo muscular congênito é uma das desordens musculoesqueléticas na infância, que estão entre o ranking maior de incidência ou prevalência nas nossas crianças. Onde, o que nós percebemos? A criança, por inúmeros fatores que nós vamos conversar, ela tem uma preferência de rotação da cabeça fixa para um lado e não gira a cabeça para o lado oposto. E essa rotação fixa da cabeça vem acompanhada por um encurtamento de um músculo contralateral, que nós chamamos de esternocleidomastoide, uma vez que esse músculo, o esternocleidomastoide direito, é responsável pela rotação da cabeça esquerda, e o esternocleidomastoide esquerdo é responsável pela rotação da cabeça à direita, ou seja, vice-versa. O que nós temos que nos atentar para isso? Que além da criança ficar com a cabeça fixa, existe uma dor à palpação no esternocleidomastoide. Essa criança tem a dificuldade de olhar para o outro lado, impacta em várias habilidades, como o uso da mãozinha ou do bracinho do mesmo lado em que a cabeça fica fixada. A criança fica mais chorosa, intolerante aos manuseios, às trocas de roupa, aos banhos, não tem um sono adequado, impacta no mamar, na deglutição e outras habilidades dessa criança. Esse torcicolo muscular congênito, pode ser adquirido de inúmeros fatores. Sim, pode ser adquirido por inúmeros fatores. Mas qual a relação do torcicolo muscular congênito com a pandemia? Primeiro aspecto, a pandemia e a gestação. Nós sabemos que logo no início da pandemia, devido ao isolamento social, ao desconhecido, ao medo da contaminação por parte das mães que estavam grávidas, muitas delas não procuraram assistência pré-natal como deveria ser, devido ao medo da infecção. E durante o pré-natal existe a necessidade de nós vigiarmos o posicionamento desse bebê, vigiarmos o peso da mãe, vigiarmos as complicações pré-natais que podem acontecer para que esse parto aconteça de uma forma mais tranquila. Então, qual a relação de vigiar a posição do bebê durante a gestação? Se a mãe não teve o pré-natal adequado, não teve o número de consultas pré-natais adequadas, devido a esse isolamento social, ela não pôde monitorar a posição do seu bebê durante a gestação. Imagine só, o bebê está posicionado na barriga da sua mãe, convivendo nesse ambiente intrauterino com os órgãos da mãe, pressionando esse bebê dependendo da sua posição. Então, nós sabemos que existe um maior risco de torcicolo muscular congênito para crianças que apresentam uma posição pélvica, transversa, pois, de acordo com a posição da cabeça, a idade gestacional que essa criança encaixa para o parto, seja o parto normal ou prematuro, também pode ser um preditor para a ocorrência de TCM. Nós temos que levar em consideração que as estruturas osteomioarticulares desse pescoço, dessa cervical, são frágeis. Imagina num bebê recém-nascido, em que o componente cartilaginoso é muito maior em detrimento do componente ósseo, que ainda está em fase de modelação. Então, dependendo do tempo que esse bebê ficou posicionado na barriga da mãe, da forma em que foi posicionado, e se aconteceu circular de cordão, a inclinação dessa cabeça na posição intrauterina
é um fator de risco para a ocorrência de TCM. Quem dirá para uma mãe que não teve a oportunidade de realizar um pré-natal adequado e vigiar o posicionamento desse bebê? Pois se a mãe vigia o posicionamento desse bebê durante o pré-natal e já tem boa conversa com seu obstetra, eles já podem criar estratégias para preparar esta mãe e este bebê para um parto adequado, menos traumático possível. Ok, um outro aspecto da pandemia, o parto, o acesso à hospitalização. Nós sabemos que houve aquele grande tumulto da falta de leito nos hospitais, o grande medo das mães serem infectadas no momento do parto. Então, aconteceram muitos partos prematuros também. Crianças que vieram ao mundo antes do tempo, antes das 37 semanas, com complicações relacionadas à infecção pelo Covid por parte da mãe, com complicações relacionadas a infecções maternas, a partos traumáticos, asfixias neonatais. A forma que esse bebê foi retirado no momento do parto, seja de uma apresentação cefálica, pélvica ou transversa, também impactou na ocorrência de torcicolo muscular congênito. E todo este medo, todo este anseio, nesse momento de pandemia, pode ter trazido à tona uma maior atenção para a sobrevivência dessa criança advinda de uma mãe infectada pelo Covid, uma maior atenção de manter o status respiratório, neurológico dessa criança que veio de um parto complicado, e na maioria das vezes passa-se o quê? Desapercebido um diagnóstico clínico precoce de torcicolo muscular congênito. Aí nós temos uma outra situação, partos prematuros com complicação, partos prematuros sem complicação, crianças de parto prematuro que necessitaram de uma UTI neonatal, criança de parto prematuro sem complicações, que já foram direto para casa. Nós temos que ter esses dois olhares. O olhar para o tempo de internação dessa criança prematura na UTI neo e o olhar para o tempo e a forma como que essa criança prematura foi recebida em casa e manuseada em casa em meio a uma pandemia. De acordo com o guideline que nos instrui, nos direciona sobre a abordagem precoce para o TCM, para o torcicolo muscular congênito, a Associação Norte-Americana de Pediatria prevê que, no momento do parto, após os 2 primeiros dias após o nascimento, se a equipe médica, a equipe multidisciplinar envolvida, conseguir elencar todos os fatores de risco que estão direcionados para um possível TCM, o diagnóstico precoce pode ser favorecido. Ou seja, nós precisamos nos atentar sim, a todo esse histórico gestacional. E ainda existe um outro fator para o histórico gestacional. O ganho de peso por parte da mãe. Mãe que ganha um pouco peso durante a gestação, não desenvolve uma barriga tão grande, dizemos assim, não vai oportunizar um bom espaço para esse bebê se movimentar. Também é um fator de risco para a ocorrência do TCM. Mães com uma pelve mais estreita, passagem de canal de parto mais estreito, também pode desenvolver a ocorrência de TCM. E na pandemia, o que nós observamos em relação a isso? O ganho de peso por parte das mães. Nós ficamos em isolamento social. Quem de nós não ficou estressado, ansioso, ansiosa, e acabou descontando isso, né, a sua ansiedade na compulsão alimentar? Então, mais um fator que nós precisamos ter levado em consideração de uma forma retrospectiva, porque os bebês com torcicolo hoje, que estão se apresentando nas nossas mãos, são advindos de gestações que ocorreram, de pré-natais que ocorreram durante a pandemia. Ok, voltando para o momento do nascimento. Esse momento do nascimento durante a pandemia, devido a esse olhar mais focado, direcionado na sobrevivência do bebê e da mãe frente a um status de infecção pelo Covid, para que nós
para que houvesse uma atenuação das maiores complicações respiratórias e neurológicas advindas dessa infecção, pode-se ter passado desapercebido, sim, os sinais clínicos do TCM. E nesse período de pandemia, o tempo de internação dessa criança não ter mel, a forma com que ela foi posicionada, os manuseios, também podem predispor a uma preferência posicional da cabeça para um lado em relação ao outro. E agora, Michela, qual a relação desse TCM para o bebê que chegou em casa e foi recebido pela família durante a pandemia? Algo que é muito interessante a gente colocar, algo que é muito interessante nós falarmos, é que o bebê, quando ele vem ao mundo, ele passa mais horas dormindo do que acordado, não é verdade? Então, durante esse isolamento social, ele deve ter tido muita angústia por parte dos pais, principalmente os pais de primeira viagem. Eu vou passar 24 horas com meu filho, eu não vou poder trazer uma babá, uma cuidadora para o seio da minha família pelo medo da infecção. Então, eu preciso criar estratégias para cuidar do meu filho, as minhas formas de cuidar, as minhas crenças sobre cuidar. E, na maioria das vezes, nós observamos a implementação precoce de recursos para posicionar o bebê que podem trazer prejuízos do ponto de vista osteoarticular. Nesse caso, nós colocamos em consideração que, se o bebê passa a maior parte do tempo dormindo, a forma, isso até os 3 meses, a forma com que os pais posicionam este bebê até os 3 meses é a forma que ele vai ficar. Então, os pais que, durante essa pandemia, devido a angústias, o receio, o medo de manipular um bebê tão frágil, seja esse bebê prematuro ou não, o bebê é frágil do ponto de vista materno, paternal, justamente porque nós sabemos que existe uma maior composição cartilaginosa do que óssea, pois esse bebê ainda está em fase de modelagem, é muito mais fácil deixar esse bebê numa determinada posição para que eu possa, durante a pandemia, para que eu pudesse, durante a pandemia, realizar as minhas atividades domésticas, para que eu pudesse, durante a pandemia, trabalhar remotamente e manter, né, a minha renda, manter a minha saúde mental, manter a minha saúde física. Mas nós não podemos esquecer que isso poderia trazer impactos para o bebê. Se eu coloco o bebê numa determinada posição fixa, seja, ele só mama de um lado, eu não estou falando de um bebê que já tem um torcicolo prévio ao parto, mas os manuseios inadequados na casa, no lar, também podem indicar um fator de risco para o torcicolo. Se eu só dou de mamar para o bebê de uma determinada posição, essa posição fixa, o cérebro do bebê vai aprender, que é a posição preferencial. Eu posso, de repente, incentivar uma ocorrência de um torcicolo posicional, preferencial. Se eu tenho já um bebê com fator de risco de posição fetal, de um parto laborioso, de uma prematuridade, de um uso de um fórceps ou de aparelhos de sucção para o parto, de uma circular de cordão, de um tempo de UTI mel, eu tenho que me alertar mais ainda. E se eu ofertar para esse bebê uma posição fixa, ele vai aprender a ficar naquela posição e eu posso cada vez mais o quê? Estimular esse torcicolo a permanecer ali. Se eu coloco o bebê para ficar deitado somente de barriga para cima, com a cabeça virada para um lado, se eu apresento precocemente para esse bebê, um bebê conforto, cadeiras vibratórias, se eu não sei posicionar o bebê na cadeirinha para amamentar, no berço, se eu não sei posicionar esse bebê para o banho, para a troca de roupa, e acabo manuseando esse bebê de forma inadequada, o manuseio inadequado também pode gerar estiramento muscular de uma musculatura tão frágil, de uma musculatura tão virgem. Então, nós precisamos nos atentar em relação a isso. Ou seja, quantos e quantos pais, se nós formos refletir, quantos e quantos cuidadores, se nós formos refletir ao longo da pandemia, né? Nós tivemos que lutar numa sobrevivência em meio ao isolamento. Quantas e quantas horas ao dia esses bebês ficaram expostos a um bebê conforto, esses bebês ficaram em uma única posição, esses bebês ficaram
sendo amamentados de forma inadequada, enquanto, de repente, mamãe estava dando uma aula ou estava em videoconferência, e por aí vai. Então, nós temos que ter esse olhar atento. O nosso cérebro, ele é muito plástico, ele aprende muito fácil. Ele aprende como desaprende. Quem dirá um cérebro de um bebê que acabou de vir ao mundo, acabou de nascer e precisa aprender a utilizar o seu corpinho, vencer a gravidade e estimular realmente, e explorar, na verdade, esse universo, explorar esse mundo. E tudo isso, somado-se ao fato do medo do toque, do medo do manuseio devido à contaminação pelo Covid, também pode ter dado um pobre repertório motor para essas crianças. Por que um pobre repertório motor? Se a criança ficou posicionada a maior parte do tempo, maior número de horas possíveis numa determinada posição, ela não experimentou variações posturais para que ela pudesse o quê? Explorar o mundo, brincar de outras formas. Ah, esse bebê é muito quietinho, ele só fica naquela posição. Cuidado, o bebê aprende aquilo que nós estimulamos ele. Então, durante esse período todo de isolamento social, em que essa criança não teve contato, de repente, com outros cuidadores ou com outras crianças, ou não experimentou novas habilidades e novas posturas para o brincar, esse torcicolo também pode ter acontecido. Então, essas reflexões, elas são muito importantes. Por que elas são importantes? Porque elas nos fazem refletir sobre a nossa importância enquanto pais, enquanto cuidadores, para que aconteça a aprendizagem motora, sensorial e perceptual desse bebê. Sim, o bebê vem ao mundo, de cada bebê com sua história, com a sua história de gestação, com a sua história de parto e com a sua história de uso. A gente sempre fala que o bebê ele cria o quê? Memórias motoras, perceptuais, sensoriais e afetivas. Quais foram, será, as memórias que essas crianças, durante a pandemia, os recém-nascidos, criaram dentro do contexto do isolamento social? Será que foram memórias motoras de uma única posição? Será que foram memórias motoras de cadeira vibratória, memórias motoras de bebê conforto, memórias motoras de sono inadequado? Será que esses bebês, durante a pandemia, devido à necessidade gigante dos pais manterem a sobrevivência, manterem a renda familiar, manterem a sua saúde física e mental, não foram bebês que não tiveram a oportunidade de conhecer faces, de conhecer rosto, não tiveram oportunidade de horas para brincar, não tiveram oportunidade de conhecer o mundo pelos dois lados, direito e esquerdo. Se eu conheço o mundo pelo estímulo visual, eu exploro esse mundo. Mas se eu passo 24 horas por dia, uma boa parte das horas do meu dia, posicionada somente para um lado, o meu mundo só vai existir para esse lado. Eu vou brincar, estimular e criar memória somente desse lado. E muitas das vezes, esses sinais clínicos, eles passam o quê? Desapercebidos. A pandemia, ela também trouxe, não somente no seu bojo, esses fatores de risco negativos para a ocorrência de TCM, mas também trouxeram no seu bojo um outro aspecto. Pais mais presentes em casa, pais mais cuidadores, pais mais brincantes, pais mais preocupados em estimular os seus filhos. Tudo na vida sempre existe o lado bom e o lado ruim, os dois pesos dessa balança. E nós observamos, sim, durante a pandemia, que bebês que tiveram todos os fatores de risco para o TCM e com diagnóstico precoce, através da teleconsulta, da telemedicina, pelo fato dos pais ficarem mais tempo com seus filhos, eles tiveram um olhar muito mais atento sobre os primeiros sinais clínicos desse bebê e começaram a se interrogar: será que tem alguma coisa de errado com meu filho? Por que ele se engasga tanto? Por que ele só mama de um lado? Por que a mamada dele não é tranquila? Por que ele não dorme bem? Por que é difícil virar a cabeça do meu filho para passar as pomadinhas ou fazer a higienização? Por que eu não consigo trazer o bracinho do meu filho para cima na hora do banho, na hora de vestir a roupinha? Ele grita, ele chora. Por quê? Então, quer dizer, os pais ficaram muito mais atentos, muito mais antenados também nesse sentido. E aí que nós temos que extrair a oportunidade desse olhar mais atento dos pais, para que eles pudessem ser agentes
estimuladores dos seus filhos. Sim, nós sabemos que o ambiente ele molda o bebê, o ambiente ele molda o desenvolvimento infantil. Então, os pais, nesse contexto, eles são fatores ambientais que guiam, que estimulam e potencializam o desenvolvimento do seu filho. E no sentido do torcicolo muscular congênito, isso é extremamente favorável. Pais educados, empoderados, vão vigiar o momento que o bebê está acordado. Se até os 3 meses o bebê fica mais dormindo, como oportunizar horas vigiadas, horas do bebê acordado, com melhor qualidade? Qualidade de posição, qualidade de estimulação, qualidade do brincar, para que eu crie memórias afetivas, memórias motoras e sensoriais, para que esse bebê possa realmente ser estimulado, mesmo que ele tenha torcicolo, que ele possa ser estimulado a usar o outro lado, e mesmo que ele não tenha torcicolo, que eu possa estimular o meu bebê para que ele não tenha. Pois o torcicolo muscular congênito, ele não é somente um componente músculo-esquelético adquirido no parto, mas ele pode ser um componente músculo-esquelético adquirido no dia a dia, a lei do uso e do desuso do cérebro. Se eu uso, eu aprendo. Se eu não uso, eu esqueço. Se eu não uso, eu atrofio. Estamos falando de neuroplasticidade. Então, nós precisamos, sim, nesse contexto da pandemia que nós ainda estamos vivendo, acender uma bandeira, uma luz, para que esses pais possam ser agentes. Agentes o quê? Que vigiem desde o pré-natal como está a posição desse bebê, para que possam criar laços com seus obstetras, para o momento do parto ser um momento do parto já bem preparado, com uma equipe já ciente dessa possibilidade de ocorrência de um TCM, para que os obstetras e os pediatras também possam ajudar esses pais a um diagnóstico mais precoce, pois um diagnóstico precoce traz a oportunidade de quê? De uma estimulação precoce. E uma estimulação essencial é feita onde? No lar, em casa. Então, que tal olhar esse momento de pandemia para que o pai ou a mãe vivenciem melhores momentos com enriquecimento de estimulação para o seu bebê com torcicolo muscular congênito, não? Então, vamos oportunizar esse tipo de conhecimento e vamos abraçar esse bebê para que ele possa ser estimulado a experimentar esse mundo com o seu corpinho de inúmeras formas possíveis, para que nós possamos evitar realmente as complicações do TCM, para que nós possamos evitar a dor relacionada ao TCM, e para que nós possamos até, principalmente, evitar a ocorrência do TCM devido ao mau posicionamento desse bebê em casa, durante as horas que ele está dormindo, durante as horas do brincar. Eu espero que eu possa ter iluminado um pouquinho vocês sobre a possibilidade de reflexão do papel da estimulação dos pais, do papel das habilidades do cuidar por parte dos pais, para que os nossos bebês possam ser estimulados frente a esse contexto de pandemia, e que nós possamos acender as luzes sobre os sinais clínicos da ocorrência ou não do torcicolo muscular congênito.